E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal, me chamo Anderson Costa, sou aqui criador da WS Trade Academy e hoje vou comentar um pouco sobre o racional do dia hoje, tá? Das minhas operações. Desde mais cedo eu venho já observando o gráfico, venho vendo aqui o que está acontecendo e eu observei que ele estava puxando para baixo, tá? Antes de abrir o mercado. Quando ele faz esse movimento, geralmente o mercado segue um outro movimento. Ele busca liquidez na baixa, faz uma tendência de baixa, como vocês podem ver aqui, ó. Ele faz essa tendência de baixa aqui e leva muita gente a vender, né? E ele vai respeitando minha média mais curta, ó, até que ele chega nessa região e para. Quando ele para aqui, eu já observo que tem uma inversão de fluxo. E aí ele já começa a trabalhar na minha média mais curta. Quando ele começa a trabalhar na minha média mais curta, o que é que eu faço? Geralmente eu puxo um volume profile, que é o que vai me dar mais ou menos aqui as regiões de nível de preço onde o player quer trabalhar. Quando ele para aqui e começa a trabalhar nessa região, já é mais ou menos 10h30, já está perto já de abrir. E com a abertura do mercado vai ter muito dado, né? Tem muito dado. Hoje foi um dia que teve muito dado aqui no mercado. E dependendo da forma como os dados vêm, isso leva a um otimismo da galera aqui no mercado que faz o ativo se valorizar. E isso a gente já tem que estar em vista algumas correlações. Como você pode ver aqui, na hora que saiu o dado, o DXY, que é um ativo que é de correlação negativa com os mercados de futuro, se ele cai, o mercado se valoriza, porque ele é correlativamente negativo com os índices S&P 500 e Nasdaq. Eu opero mais Nasdaq, mas eu olho sim muito para o S&P 500, porque o S&P às vezes puxa o Nasdaq ou vice-versa. Então o que acontece? Estava perto já da abertura, eu resolvi primeiramente abrir um risco nessa área aqui, porque ele rompe minha média e acrescenta volume nessa primeira puxada aqui, ó. Só que com a proximidade da abertura, ele puxa aqui, ó, como você pode ver, ele tem esse aumento de volume aqui, que na hora, para mim, era bem grande, era até equivalente a esse volumezinho aqui, ó, se você parar pra pensar. Só que não era suficiente para ele conseguir levar esse preço até a VWAP ou trabalhar aqui no ajuste. Então, de imediato, ele ainda me deu uns 5 pontos, mas de imediato eu fechei a operação. Por quê? Tanto que aqui tem a entrada e aqui está a saída, em rosa, tá? Por que eu fechei essa operação? Porque além de estar perto da abertura e esse preço não ir, ele poderia com certeza vir e fazer esse movimento aqui, ó. Ele primeiro poderia vir aqui daqui, ele poderia vir fazer esse movimento que fez, ou ele poderia vir aqui embaixo, fazer uma armadilha, que aí estouraria para cima, travando aqui na média e seguindo o seu fluxo de alta. Só que aí eu percebi na hora e falei, não, é melhor sair no 0 a 0 e esperar o mercado abrir. Só que ele puxa antes mesmo do mercado abrir, ele puxa na baixa, com esse volume. Só que aqui, ó, o fluxo não investe tanto. E nos outros gráficos, tava vendo que a gente opera aqui em tempos gráficos diferentes, né? Então a gente faz aquela questão da matriosca, que é um gráfico dentro do outro. Eu sempre olho pro macro, que é ali do diário, 60. Aí depois eu vou pro 15, ou 30, ou então olho ali no 2 minutos, mas minha operação, minha chamada de fluxo é sempre no 1, porque eu gosto de operar isso aqui, que é o volume mais as agressões, que vão me dizer, né, e aqui é o RSI, que é o índice de força relativa, vão me dizer a hora certa, a entrada, o time da minha entrada, né, quando há a agressão no mercado, que eu olho aqui também, por muitas vezes, a agressão aqui no time sem seio, fica mais ajustadinho, né? Então, eu esperei quando ele volta, que volta já bem pertinho da abertura, se vocês podem, abre aqui o mercado às 10h30. Então, bem pertinho da abertura, houve essa agressão aqui, às 10h27, só que ele não consegue levar, né? Daqui eu já começo a ver a mudança no fluxo. Quando ele muda o fluxo, logo na abertura, eu abro minha operação. Eu cheguei até a realavancar. Meu stop estava aqui, atrás dessa região. Corri um risco, obviamente corri um risco por conta do checkout, que ele poderia simplesmente vir aqui embaixo, né? E minha primeira saída estava perto da VWAP. Então estava mais ou menos 1 para 1. Só que como eu entrei aqui e ele, por conta do checkout, eu vi que poderia sim voltar, eu me desalavanquei o mais rápido possível aqui, com mais ou menos 6, 7 pontos.
E aí fiquei mais seguro, que se ele viesse aqui, se ele viesse fazer o falso rompimento na abertura, eu compraria mais para ele tomar o direcional dele, tá? Então eu compraria mais dessa região. Não foi isso que aconteceu, simplesmente foi uma abertura direcional, surfei bastante até aqui. E aqui ele me tirou, tá? Na volta que ele me tira, aqui foi a finalização dessa operação. Eu segurei o máximo que eu pude. Quando ele volta, ele me tira. E aí eu faço o quê? Daqui eu observo, aqui foi o final da minha operação, tá? Finalizei a minha operação aqui. Daqui eu observo um interesse bem grande, só que, cara, tava bem nos dados, né? Então, havia o risco sim dele fazer um ABC corretivo e vir buscar essas áreas aqui, ó. Ele poderia fazer isso, depois subir, depois fazer isso. Aí, dá continuidade do movimento, tá? Então, eu esperei bastante no fluxo, observei bastante o fluxo aqui, né? Pra me ver se tinha um interesse, ou se o vendedor agredia mais forte, ou se o comprador abria mão daí desse ponto. Não foi o que houve. Hoje foi um dia bem complicadinho, porque como vocês podem ver, pelos spreads do candle, né? Vocês podem analisar, foi bem agarrado, né? Aqui, ó. Vocês podem ver que estava bem agarrado. Muita agressão para baixo, agressão para cima, agressão para baixo, agressão para cima. Nesse momento que eu entrei por essas defesas aqui, tanto na VWAP como na média de 8,9, eu entrei, mas fiquei bem desalavancado. Eu entrei aqui com 2 contratinhos, fiquei bem desalavancado. Se voltasse, só ia me comer um pouco dos lucros que eu obtive nessa alta. Então, se ele voltasse aqui, meu stop estava aqui embaixo. A entrada foi essa. Meu racional era esse: era usar o lucro do mercado que eu já tinha feito. Acionei minha ordem aqui. Quando ele devolveu, meu stop estava aqui embaixo, nessa área aqui, nessas defesas. E aí eu esperei ele primeiramente vir aqui nessa área. Quando ele veio aqui, eu dei mais um pouco de chance, só que eu já realizei aqui um contrato e eu esperei o outro em uma outra região aqui em cima, um outro alvo que eu tinha aqui em cima, de fibo, tá? Eu uso bastante fibo nos pivots para botar alvo, só que infelizmente ele voltou e me tirou. Estava abaixo do ajuste nesse checkout, por isso que é bem complicado de se operar quando tem muito relatório. Hoje foi um dia bem complicadinho de se operar, porque tinha um relatório em cima do outro. Então, o mercado abriu 10h30, 10h45 já tinha um relatório, 11 horas já tinha outro, e se eu não me engano, 11h30 tinha um estoque bruto de petróleo. Então, foi essa bagunça todinha aqui. E aí, no checkout do dado, eu acho que às 11 horas, me tirou o último contrato, praticamente no zero. E eu resolvi esperar. Obviamente, eu não ia abrir mais nenhum risco enquanto não saísse todos os dados. Tá? O último que saiu foi por aqui, às 11h30, tá? Por aqui, ó. Só que eu já havia mostrado o quê? Que tinha alguém comprando tanto a VWAP como o ajuste. Isso dá para você ver, depois da abertura, daria para ver que essa absorção, olha como o indicador aqui de agressão, saldo de agressão, ele fica muito na venda, mas porém o preço não consegue trabalhar abaixo, ele sempre é devolvido para cima, né? Então isso é de se observar. Observei, esperei sair o dado, passou um pouco do checkout. Quando ele testa aqui, quando ele vem testar minha média mais curta, né? Eu já tinha aberto aqui um volume profile, que ele faz esse movimento aqui, então ele meio que lateraliza aqui. Toda vez que lateraliza numa média minha, no gráfico de 1 minuto, no gráfico de 2 e no gráfico de 5, eu puxo o volume profile para me ver as regiões onde o preço pode trabalhar, onde os compradores vão brigar, né? E, geralmente, quando há uma consolidação, sempre na ponta de cima tem um vendedor querendo travar o preço e na ponta de baixo tem um comprador querendo travar o preço também. Então eu puxei daqui para cá e estava monitorando esse fractal de 1 minuto e de olho no 5 também, obviamente. Tinha uma média aqui passando, a média de 20 estava passando por aqui. E aí, nessa lateralização, ele finge romper lá em cima, volta. Quando ele volta aqui, eu já estou de olho, já aperto aqui um dado. Eu queria ver isso acontecer, ó, isso aqui, ó. Quando ele rompe aqui, que ele volta, né? Ele não deixa no ABC didático, mas ele volta para testar lá em cima. Quando ele volta para testar aqui, eu já fico de olho que pode ser o quê? Pode ser um ABC, mas a pernada C pode ser mais longa. Poderia fingir romper as regiões para chamar a gente na venda. Ele voltaria, né? Travava o pessoal que entrou na venda para puxar de alta. Eu esperaria esse movimento. Porém, ele não realizou esse movimento, porque o interesse estava muito alto na compra. Então, realmente estava escancarado. A galera queria comprar muito o ativo, né? Por conta de toda a correlação
com os dados também, né? Os dados dá o drive do mercado, não adianta. O que dá drive no mercado, a volatilidade, é os dados da economia. E aí o que acontece? Quando ele trava aqui, que ele puxa na minha média e ele faz esse pivô, quando ele puxa na minha média aqui e faz esse pivô, aí eu já tava de olho, porque tinha um cara comprando muito essa região, muito mesmo. O fluxo inverte aqui, ó, o fluxo estava de baixo, ele já, o indicador Wave já começa a crescer na compra, o RSI, que é o índice de força relativa, já volta, o BOP volta também, e as agressões começam a aparecer na compra. Vejo um cara renovando bastante aqui, ele trava aqui o vendedor, ó, trava bastante, ele toma essa região e trava. Era uma região, se eu não me engano, era no 7.2, 7.4, e eu compro ainda atrasado um pouco, comprei pelo 7.4 e espero. Minha próxima região, meu stop estava aqui, não era muito favorável, tá? Eu entrei lá na linha amarela, meu stop estava aqui, meu alvo estava aqui, meu primeiro desalavancagem, por obrigação era aqui, meu stop estava aqui, no mínimo aqui, mas mais conservador aqui. Como mais ou menos eu disse, eu já estava com lucro, tá? Bastante lucro, já tinha feito minha meta aqui e eu resolvi, por conta de todos os dados que tinha, me alavancar mais. E se voltasse me tirar de uma parte do lucro que eu fiz no dia, já estava bem claro isso, então eu resolvi abrir a operação, desalavanquei o mais rápido que pude, tava bem negativo porque ele poderia bater aqui, daí continuar, né, para fazer uma pernada ou fazer alguma puxada de liquidez, busca por liquidez, para depois trocar de alta. Mas minha leitura estava correta, ele não tinha vendedor aí, então ele tocou de alta, realmente muita agressão, vocês podem olhar aqui nos indicadores, ó, muita agressão, volume, pop ali. Fiz a primeira desalavancagem, fiz a segunda desalavancagem. Quando eu fiz a segunda desalavancagem, na terceira desalavancagem, por conta que ele defendeu 2 vezes essa região, estava num fractal maior, estava numa área bem defendida de vendedores, eu resolvi virar a mão aqui, tá? Porque geralmente eu faço isso, eu viro a mão por conta de que seria mais viável. O que? Em vez de eu esperar que ele, agora, se ele não fez o ABC nessa região aqui, ele poderia fazer aqui. Então o que acontece? Ele fez, subiu, rompeu ali, voltou, testou, foi de novo. Quando ele volta aqui, qual foi o meu racional? Isso aqui vai ser um ABC, então eu entraria na virada de mão nessa área aqui, eu sairia a primeira parcial como eu saí na primeira média minha, que ela poderia respeitar, como respeitou, como vocês podem ver. E esse ABC também não foi aquele ABC com renovação da pernada A, ele foi simplesmente 2 testes nesse topo aqui dessa estrutura e deu continuidade. Quando voltou me tirou no 0 a 0 e aqui eu já estava com o dobro da minha meta, resolvi abrir mais nenhuma operação depois das 12 horas da manhã. Mas como vocês podem ver, vou mostrar para vocês, olha o tanto que esse mercado ainda subiu, o mercado era de alta, e esse aqui é um ABC. Vocês podem ver aqui, tá? Ele rompe, volta, finge romper a média, faz um ABC, ele continua tocando de alta, tá? Ele fecha quase perto da máxima. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu joinha aí, tá? E segue a gente aí para mais conteúdos.